Boa tarde, queridos e amados ouvintes de camisa verde e amarela. Afinal, somos todos brasileiros, gigantes pela própria natureza, não é mesmo, gente? Que alegria estar neste domingo aqui com vocês pelo programa Viver Bem, esse programa que nos ajuda a refletir sobre a vida que a gente tem, sobre o valor da nossa vida. E é um programa de psicologia, falamos de logoterapia e de espiritualidade também. Programa composto basicamente por psicólogos. Todos os domingos, eu, Sônia Nascimento, estou com uma convidada aqui, ou convidado também, aqui nos estúdios da nossa queridíssima Rádio Catedral FM 106.7. E por falar em Brasil, acabamos de assistir cerca de 3 dias, foi na quinta-feira, hoje é domingo, então na quinta-feira tivemos a estreia do nosso querido e amado Brasil, não é mesmo? O tema de hoje, que foi, vocês já imaginam, foi pedido por muitos brasileiros, né? E basicamente cariocas. O tema é influência da Copa do Mundo na saúde mental. Que criativo, eu amei este tema. Para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, Copa do Mundo, saúde mental, eu estou com ela, que é a psicóloga Mônica Valita. Ela já vai se apresentar, ela que é da paróquia Divino Salvador, ali de Piedade. Temos muita alegria de ter a Mônica compondo o nosso time do programa Viver Bem e do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese. Antes de passar a palavra para a Mônica, eu peço a todos vocês, você que está aí no seu trabalho, ou está fazendo o seu almoço, ou está batendo um papinho, ligou o rádio agora. Então, gente, anote o nosso WhatsApp e colabore aqui com a gente. 3231-3560 ou também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder algum pedacinho do nosso programa, na semana que vem ele estará já no YouTube. Não esqueçam também, é muita dica, gente, não esqueçam de nos seguir no Instagram, que é o PGM Viver Bem. Mas vamos falar de Copa e vamos apresentar a nossa convidadíssima doutora Mônica Valita. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês para a gente bater uma bola, verdade, sobre esse tema tão que mobiliza, né, a população do mundo inteiro, ainda mais os brasileiros que amam o futebol. Então, eu sou Mônica Valita, eu sou psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Meu CRP é 11580. Como a Sônia já disse, sou da Paróquia Divino Salvador e estou aqui. Vamos trocar. É o pároco lá? O Padre Flávio Lima. Mandar um abraço? Um abraço para o Padre Flávio Lima, para o pároco e toda a comunidade da Divino Salvador. Exatamente, e toda a comunidade lá de verde e amarela, né? Sim, sim. O tema de hoje, muito interessante, né, Mônica? Sim. Foi pedido aqui por diversos ouvintes. Como recebemos a influência na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, por todo esse clima de Copa do Mundo. Para começar, podemos contextualizar essa Copa? Sim, sim. É a primeira Copa no Catar, é a primeira Copa sim. que acontece em dezembro, novembro, Sim. dezembro, né? Porque normalmente as Copas acontecem no meio do ano, mas aí pelas questões climáticas, parece que esse é o melhor momento para quem não é de lá suportar o calor, né? Então nós estamos vivendo uma Copa meio que inédita, numa época do ano em que a gente já está pensando no Natal, nas festas de fim de ano, mas vamos parar um pouquinho para colorir de verde e amarelo antes de chegar no vermelho e no verde, né? A Copa do Mundo é esse evento esportista, mas que de alguma maneira impacta, convoca, anima a população de um modo geral. Vários são os ângulos que podem ser estudados em relação a esse impacto, né? Há pessoas, inclusive, que afirmam, e há estudos que confirmam, que torcer
é catártico, né? É você colocar para fora algumas emoções, é você conseguir despejar algo que ficou acumulado, guardado ali, naquela torcida, naquela vontade, obviamente pela vitória. E a frustração também, quando a derrota acontece. Então, assim, a gente tem muitos aprendizados enquanto torcedores, enquanto assistimos os jogos. E é muito interessante como é que, de uma hora para outra, a cidade, o país se colore de um jeito que talvez nunca antes ficou colorido, né? É verdade, essa energia toda, né? Uhum. É tão bonito. E a primeira Copa, que acontece no Catar, adorei, né? A gente está despertando sobre isso. E essa história da Copa? A primeira foi em 1930, se não me engano. 30 ou 36, Olha, por aí. Como a vida passa Rápido, né? E nós estamos atrás do Hexa. Já fomos 5 vezes campeões do mundo. E estamos aí com fé que essa seleção vai trazer o Hexa, né? A Copa é nossa. A Copa é nossa. Uma pergunta que nos chega pela produção é: a Copa do Mundo é apenas um jogo, doutora Mônica? Bom, para muita gente há de ser, né? Mas para nós brasileiros, eu acho que ela representa mais do que um jogo. É aquele momento, por exemplo, que as famílias se reúnem para assistir os jogos, que os amigos combinam, ou é um churrasco, ou é um encontro, e todo mundo senta junto para torcer. É o momento da gente deixar as bagagens do nosso dia a dia na porta e entrar no clima da torcida, entrar no clima do jogo. É claro que, se a gente olhar para os jogadores, para a equipe técnica, para todos os envolvidos, o jogo em si é algo importante. Para nós, torcedores, vai além do jogo. O jogo nos alegra, nos distrai, mas é um excelente momento para as reuniões, para o encontro. E o encontro entre as pessoas, o encontro entre 2, 3 ou mais seres humanos é tão importante. São nossos valores de experiência, né? Nossos valores de vivência, experimentar essa confraternização que acontece. O brasileiro já é chegado à confraternização, qualquer coisa já é motivo de juntar a galera, né? Imagina o jogo do Brasil e aí a torcida no avanço da nossa seleção nas próximas fases. Eu gostei tanto disso que você fala, Mônica, nesse clima de torcida, né, que nos une. E aí eu complemento, nessa união onde não existe diferença, Exato. Onde existe somente alegria, torcida, coração pulsando, onde não há raça, credo, etnia, nenhuma religião. Então vivemos uma verdadeira unidade. Me lembra o conceito de monantropismo. Monantropismo, fala um pouquinho. É esse conceito onde não existem essas barreiras, Sim. né? Quer dizer, uma sociedade onde a gente possa conseguir conviver com as diferenças, porque somos seres diferentes, cada um é único, mas nesse congraçamento, né? Nessa redução de fronteiras, podemos falar, né? Não só as fronteiras físicas e geográficas, mas as fronteiras que as nossas diferenças nos colocam, né? Então, estar nesse ambiente, nesse clima, como você bem ressaltou, Sônia, é viver esse monantrampismo, né? Unidos num ideal, unidos num objetivo. Onde não há diferenças, onde não há disputa, onde não há competição. Rivalidades. Embora o futebol traga algumas rivalidades, vamos né? falar sobre isso. Afinal, somos humanos. Não é? Mas muito interessante esse conceito de monantropismo, dessa unidade, onde não existe pobre nem rico, onde todos se abraçam. Então, quando fala de torcida, né, então vamos todos num coração verde e amarelo. E cria-se uma identidade comum, né? Você anda na rua, aí você tá de verde e amarelo, aí você vê mais pessoas de verde e amarelo, vocês estamos juntos, né? Eu já fico animada. E por ser uma competição, doutora Mônica, como influencia a saúde mental? Então, né? Falei ainda há pouco sobre rivalidade, Sim. E aí a gente também não pode deixar de falar da ansiedade, né? Há uma influência muito grande, primeiro da ansiedade de expectativa.
o Brasil vai jogar, o Brasil vai ganhar, vai passar da primeira fase, vai chegar na final. Então a ansiedade, que já nos é um fenômeno fisiológico, né, acaba que fica um pouco exacerbada nesses momentos dos jogos. E aí, se a gente não tem ferramentas ou estratégias de contenção da nossa ansiedade, aí sim o jogo para a gente pode acabar virando mal, né? Então é importante torcer, é importante se alegrar, se empenhar nesse espírito, né, de coletividade que a Copa acaba trazendo, mas entender que esse jogo que te une com outros e que te faz, de uma forma até catártica, colocar as suas emoções, que elas se misturam à beça, né? Mas também não se deixar levar pelos exageros, né? O exagero da rivalidade, né? Do revanchismo, daquela coisa muito, muito arraigada, né? A raiva da seleção que tirou a gente. Há pessoas que não esquecem até hoje o 7-1, e tudo é um 7-1 que ficou lá para trás, já passou, né? Aí na estreia a Alemanha acabou perdendo para o Japão, né? Então, assim, a gente entender o que, agora eu vou usar a linguagem do jornalista, né, de futebol, é o fair play, né? É o espírito de jogo, de diversão, de prazer, né? E aí, às vezes, o excesso de ansiedade, ou quanto você se mobiliza para isso, coloca um empenho energético, um empenho psíquico muito grande. Isso pode acabar comprometendo a sua saúde mental. O antes, o durante e o depois do jogo, né? Os cardiologistas devem ficar um pouco preocupados também. Cardiologistas, ortopedistas. Então, eu diria que não é só de preparo físico que vive um atleta, né? O ambiente competitivo, ele gera ansiedade e uma série de pressão, outras, né? Essa pressão, esse estresse todo, essa preocupação excessiva que afeta, eu diria, os processos psicofísicos. Exato. Né? A produção do programa, você acredita, doutora Mônica? Mas a produção já sinalizando que nós estamos... Já estão com o apito final? Não, é o intervalo. Não é o final, não, é o intervalo. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Já lhe deixo com a pergunta que chega de um ouvinte que não quer se identificar. E aí passamos para o intervalo de 1 minutinho. A pergunta é: como lidar com a ansiedade deste período? Como lidar? Gente, quem fez essa pergunta, e todos vocês que já estão curiosos, aguardem aí, que é 1 minutinho apenas, e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui cheio de alegria para o segundo bloco do programa Viver Bem, neste domingo abençoado por Deus, neste domingo verde e amarelo, de coração pulsante, repleto de alegria. Que bom contar com a audiência de todos vocês. Aqui nos estúdios da Rádio Catedral, aqui na Glória, eu estou com a doutora Mônica Waliter, ela que é da Paróquia Divino Salvador em Piedade, ela que é especialista em logoterapia também, e outras especializações que ela já apresentou, e está respondendo sobre o tema influência da Copa do Mundo na saúde mental. E deixamos uma pergunta no ar, que ela já vai responder. Vou repetir a pergunta, mas antes convido a todos vocês a passarem aqui uma mensagem contribuindo com perguntas, dúvidas, pelo nosso WhatsApp 3231-3560. 3231-3560. Já estão curiosos com a pergunta. E é: como lidar com a ansiedade deste período? Olha, Sônia, eu posso até dar algumas dicas práticas, mas eu gostaria de, no começo, lembrar que lidar com ansiedade nesse período de Copa, por exemplo, é um excelente exercício da nossa consciência das nossas limitações, né? Os resultados dos jogos não estão nas nossas mãos, né?
A gente deseja que o Brasil traga o Hexa, a gente deseja, a gente vai torcer, vai acompanhar aí a jornada da seleção, mas nós não temos certeza das coisas que irão acontecer. E é isso que nos traz ansiedade. O que vai, o tempero extra da ansiedade nesse momento é essa dúvida, ou melhor, é esse futuro que ainda está nublado, que a gente não consegue visualizar muito bem. E isso acontece em outras circunstâncias da nossa vida também, cujo destino, o final, ou as resoluções não estão ao nosso alcance. Então, aprender a lidar com a ansiedade nesse momento de Copa, que é mais descontraído, que é mais alegre, né? Como esse clima todo que nós já narramos, é um excelente exercício para depois você aprender a lidar com a ansiedade de outras situações cujo final não depende de você, né? Então, vamos lá. Acho que, primeiro que cada um precisa ter um bom autoconhecimento, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que não assistem os jogos porque ficam muito nervosos, preferem saber depois do resultado. Então, se conhecer e entender, será que a minha ansiedade ela vai transbordar tanto que ao invés de eu ser um torcedor animado, eu vou dar preocupação a quem está do meu lado? Ou eu não vou usufruir do prazer e da alegria que é estar ali torcendo? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, nunca é demais praticar respiração profunda. Tá ansioso? Vai ter disputa de pênalti? O Brasil tá lá precisando que o sarrafo, né, o gol seja balançado? Respiração profunda, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, para você aquietar um pouco esse corpo que já está agitado por si só. E depois, se o sucesso acontecer, né, se a vitória vier, se alegrar e comemorar. E se a vitória não vier? Lidar com a frustração. É outro exercício que a Copa nos ajuda a aprender a fazer. Lidar com a frustração caso a derrota aconteça. Porque em outras partidas da nossa vida, a derrota também acontece. E a gente tem que aprender a lidar com a derrota. Aprender a lidar com a frustração, né? É verdade, eu gostei desse respira. Porque é preciso fazer pausa, né? Para poder aprender a lidar com a ansiedade. E, gente, não é somente deste período. É verdade. Né? É todos os dias. Afinal, nós, pela nossa própria natureza, somos seres que temos ansiedade. Até porque a ansiedade é algo inerente ao ser humano. O que nós, profissionais da área da saúde mental, orientamos, tratamos, é aquela ansiedade fora do eixo. Sim. Né? Principalmente a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que já é patológico e está muito presente em nossos consultórios. Sim, né? sim. Mas, gente, é muito difícil não estar ansioso na plena torcida. Como o povo diz, o coração vem na boca. O coração vem na boca. Doutora Mônica, chegou também aqui, vem chegando algumas perguntas, isso é ótimo, né? Olha esta que interessante. Qual é o limite entre a torcida saudável e o fanatismo? Interessante, né? Isso, né? Porque assim, vamos primeiro pensar um pouco no termo do fanatismo. O fanatismo é um exagero, seja ele qual for, o fanatismo político, o fanatismo religioso, o fanatismo esportista, o fanatismo com time, né? Há pessoas que no momento da Copa ainda tem aquela rivalidade do time, né? Do time carioca ou do time de coração, a rivalidade entre as nações, né? Os nossos irmãos argentinos são os nossos grandes rivais no futebol, né? Então o fanatismo, eu diria, Sônia, que o fanatismo ele beira um pouco a uma percepção distorcida da realidade, né? Então, se você se ancora no fanatismo, você se cega para outros dados da realidade, né? Então, o fanatismo da Copa, o torcedor fanático, é aquele que ele não enxerga os outros campos da sua vida, né? Ele só enxerga as 4 linhas lá do futebol e ele não enxerga outras capacidades, potencialidades que ele tem de realizar, de trabalhar, de dar conta, de cuidar, né? A torcida saudável é aquela torcida que a gente dá as mãos nesse momento para dar a força, né, para a nossa seleção, mas que a gente mantém os 2 pezinhos no chão. A gente não abdica absolutamente de tudo da nossa vida, digamos, cotidiana, normal,
em prol de uma torcida quase que cega, né? Óbvio que assim, há histórias até interessantes de pessoas que chegam depois de não sei quantas horas de viagem para chegar lá na partida, ver o time e torcer e coisa e tal, vai para o aeroporto, receber o time quando volta, né? Mas é preciso que ao realizar, digamos, esses pequenos exageros, que a gente consiga manter os pés no chão e não ir escapando cada vez mais da realidade, né? Acho que o fanatismo leva muito as pessoas para essa ausência de uma percepção mais ampla do que está no entorno, né? Porque a vida ela é multifacetada, o ser humano é multifacetado, nós somos chamados para muitas tarefas, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente social, em relação à nossa nação, mas a gente não pode focar num único aspecto, né? A gente precisa conseguir olhar o restante. Eu acho que o fanatismo distorce um pouco, como se só existisse aquilo na vida. E não é, a vida é muito mais ampla. Muito mais, né? Existe benefício emocional numa competição? Olha, eu acredito que sim, porque veja bem, vamos entender que toda competição ela acaba sendo um grande desafio, né? Os atletas, por exemplo, eles se preparam, eles estão lá, e cada partida é um desafio. O que vai acontecer ali? Como eu vou me desempenhar? E todo desafio eleva o homem, né? Na medida em que ele aceita o desafio e passa por esse desafio, ele cresce, ele amadurece, ele se torna maior e melhor do que ele próprio. Aí eu volto para o nosso amigo Frank, eu me lembro do conceito da autotranscendência, né? Que todo desafio que você se coloca, ele é uma excelente oportunidade para você se tornar maior que você, melhor que você, para você se aproximar de algo que você pode vir a ser, né? Então, o ambiente competitivo, ele é tenso, sim, ele gera pressão, mas ele é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Se você conseguir colocar o teu melhor ali, dar tudo de bom e entender o resultado final dessa competição, né? Entender e aceitar o resultado final. Muito interessante, eu diria, sim, existe o benefício, também complementando, que a doutora Mônica coloca, né? Uhum. Eu diria que a vitória deixa o humor das pessoas muito melhor. Muito melhor. E por um sim. tempo, porque a gente abre a janela, abre as portas, visita as ruas, está todo mundo muito animado, sim. se abraçando. E lembro-me, Mônica, uma ocasião de ter frequentado o estádio junto com meu marido, uhum. E a gente estava abraçando as pessoas que a gente nem conhecia. E ficamos o esporte traz isso, né? O esporte traz isso. Uhum. Então, eu diria que esse é o maior benefício emocional, porque não existem diferenças. Verdade. Né? E também, mas quando se perde... também o mau humor, administrar. O mau humor também permanece por um tempinho, ou eu diria também que as emoções, né, mais negativas, como uma tristeza, um desânimo também, mas o ato de torcer né, já nos dá um impulso, um movimento, né, uma alegria maior. Então, eu diria, complementando a sua resposta, que há sim benefício e haverá sempre, e devemos cultivar. Sim, e o bom humor, né, ele recarrega as nossas energias, né? Levar a vida, não levar a vida de qualquer jeito, mas saber rir, saber se alegrar, saber fazer piada e encontrar, né, no caso, o bom humor da vitória. Os ânimos ficam completamente modificados, porque é como se fosse uma carga extra de energia, né? Verdade. Chegou uma pergunta da ouvinte Firmina da Gávea. Muito obrigada por sua participação, Firmina, e assim, uma alegria contar aí com a sua presença. Verdade. O que faz a psicologia esportista? Interessante, Firmina, a sua pergunta. Existem alguns psicólogos que se especializam na psicologia do esporte, né?
e o principal trabalho deles é junto aos atletas. No caso, agora os nossos atletas aí da seleção brasileira. Num trabalho, né, de preparação do psicológico, como o povo diz, né, da preparação do autocontrole, do autodomínio, das próprias emoções, porque os jogadores, eles não são bonecos, eles não são robôs, eles também estão emocionados ali no meio do campo, né? Mas há que ter todo, assim como tem uma preparação física, de alimentação, de exercícios, de treino, tem uma preparação psicológica para que eles possam lidar bem com essa competição, com o momento da partida, com as decisões, né, de pênaltis e de final, isso e aquilo, e conseguir exercer isso com maestria, né, ter um certo autocontrole. E, obviamente, também um cuidado pós-jogo, no caso das derrotas. Então, o psicólogo esportivo, não é só isso que ele faz, mas, entre outras coisas, o objetivo principal é dar esse suporte ao atleta, ao esportista que está ali para se desempenhar, para que ele possa se desempenhar bem em todos os seus aspectos, bio, psico, físico, social, espiritual. Né? Verdade. Aqui outra pergunta de ouvinte que não quer se identificar, já parte para a organização, para o meio laboral. E aí a pergunta dele é o seguinte: numa instituição, ter funcionários competitivos pode ser saudável ou não? Depende muito como se leva essa competição, né? Existem alguns ambientes empresariais que eles por si só já são competitivos. E aí, nesse caso, um profissional que também é competitivo, creio eu, que acrescenta, que contribui, né, para o próprio objetivo da empresa. Sendo uma empresa que não tem um viés competitivo, esse funcionário ele pode até um pouco atrapalhar, porque se o objetivo da empresa não é uma competição para se sair melhor, óbvio que todas as empresas, todos os trabalhos a gente deseja que tudo aconteça muito bem, que sejamos sempre excelentes a cada dia, a cada ano. Mas existem ambientes especificamente competitivos. Nesse caso, um perfil de um profissional competitivo vai ajudar mais nesse ambiente do que num outro ambiente que é mais colaborativo, cooperativo, né? Agora, depende do manejo que é feito de quem gerencia, digamos, a equipe, né? Saber aproveitar o bom desse funcionário competitivo, como é que essa garra, essa gana, essa vontade de estar à frente dele pode contribuir para um bom desempenho de toda a equipe, não só daquele funcionário, né? Eu percebo que isso é muito importante, especialmente até para ajudar a própria pessoa que ela é competitiva por natureza. Nós falávamos há pouco do monantrampismo, de unidos todos num ideal. O espírito competitivo ele tem, digamos, um nível de salubridade, digamos, né? Quando ele é exagerado, aliás, qualquer coisa, né, Sônia, se a gente parar para pensar, qualquer coisa exagerada ou em escassez, ela acaba trazendo algum dano, algum prejuízo. Então, um funcionário muito competitivo, num ambiente que não é competitivo, ele precisa se polir um pouco. E isso, sendo bem gerenciado, traz benefícios para a equipe e traz benefícios para ele mesmo. Não sei se eu respondi ao ouvinte. Acredito sim, excelente resposta, né? Até porque quando existem sim essas competições, essa instituição que tem esse viés, mas eu vou dar uma sugestão para a gente começar a pensar. Claro, temos a consciência que existe a competição no ambiente laboral e na vida, né? De alguma forma, todo mundo. Porque o que significa competir é concorrer, né? Batalhar disputar. Tem, às vezes, um viés não tão agradável, mas há instituições, como a doutora Mônica coloca, né? Que há instituições que tocam isso mesmo, né? E precisamos estar ali respondendo às nossas atribuições. Mas eu daria uma sugestão para começarmos a pensar, ao invés de competição, em colaboração. Né? Colaboração com a instituição. Por quê? O colaborar não é disputar.
O colaborar é auxiliar, o colaborar é cooperar. E talvez isso faça melhor ao nosso coração. Sim. E não vamos olhar o nosso colega de trabalho Sim, com um rival. Exatamente, com aquele que está como... enquanto eu trabalhava em instituição, e durante 32 anos, né, fiz isso, eu ouvia muito pelos corredores falar: fulano quer puxar o meu tapete. Tá queimando minha imagem. Então, na colaboração, nós formamos, nós trazemos a nós, né, algo melhor, mais positivo. Verdade. E se a gente partir essa palavrinha que você usou, Sônia, Sim. Colaborar, laborar, trabalhar, trabalhar junto. Então, quando a gente trabalha junto, quando a gente colabora, eu coloco o que tem de melhor em mim, você coloca o que tem de melhor em você e o trabalho acaba sendo melhor. Sim, né? Verdade. E é excelente guardarmos, né, mantermos, cultivarmos isso, Sim, Mônica, sim. que você coloca. A pergunta, mais uma pergunta. Oba. Como o revanchismo atrapalha o espírito esportivo? Olha só, às vezes a gente entra no clima do revanchismo, né? Algumas pessoas de repente ficam rezando para o Brasil encarar a Alemanha de novo para ir às forras do 7-1, né? Só que, de novo, eu volto para o ponto do exagero, que é algo que para mim fica sempre muito claro, né? Esse revanchismo nocivo que você, de novo, você não vê outra coisa, eu só quero atropelar o outro, eu só quero me vingar, eu só quero tirar as forras, né? Eu quero ir atrás do meu prejuízo que ele me trouxe lá no passado, né? Enfim, esse revanchismo, ele tira o brilho, ele tira aquele clima que falávamos logo no início do programa, né? Você perde um pouco o prazer, a alegria, o tal do fair play da coisa. E entender, né? Um jogo, vai ter um jogo, duas equipes vão disputar. Obviamente, um vai sair perdedor e um vai sair ganhador. É a própria lógica do jogo. Mas pode ter um empate também. Mas o empate, numa competição como a Copa do Mundo, o empate às vezes decide uma vitória ou decide uma derrota, né? A classificação ou não de um país, né? Sim, verdade, Mônica. Perfeitas suas colocações. Estou amando esse momento verde e amarelo nosso e ajudando também os nossos ouvintes, né, nesses maravilhosos esclarecimentos. Mas, gente, como esse programa é maravilhoso, ele tem o coração verde e amarelo também. E precisamos fazer mais um minutinho de intervalo, porque a produção já nos sinalizou. E eu disse 1 minutinho, e voltaremos já, aguardem aí. Voltando aqui ao segundo, não, ao terceiro bloco, é isso mesmo? É o último bloco do nosso programa Viver Bem. Puxa vida. Não tem prorrogação? Vamos por uma prorrogação. Gostei, Mônica. Gente, o último bloco do programa Viver Bem, que está quentíssimo, maravilhoso. E estamos falando sobre Copa do Mundo, sobre coração verde e amarelo, com o tema Influência da Copa do Mundo na Saúde Mental. Não percam esta oportunidade de fazer a sua pergunta passando uma mensagem ao nosso WhatsApp 3231-3560, que a produção do programa ela passa aqui para os estúdios, onde está a convidada a doutora Mônica Valite e eu, Sônia Nascimento. Gente, perguntas chegando, perguntas maravilhosas. Tem uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar, mas está pautada nas perguntas anteriores. Ele diz: como lidar com colegas de trabalho que são altamente competitivos? Como então lidar com colegas de trabalho que são altamente competitivos? Eu vou voltar para o finalzinho da minha resposta, né, da pergunta antes do intervalo. Eu acho que tem que haver um esforço de trabalhar junto, de descobrir o melhor, né? Se eu trabalho com um colega que é muito competitivo, que de repente acha que está apostando corrida comigo em todas as circunstâncias,
eu preciso primeiro deixar claro que eu não estou competindo com ele, se não é o caso, né? Porque se eu entro na vibe dele, como dizem os jovens, se eu entro na vibe dele, eu também vou me tornar uma pessoa muito competitiva. E aí o ambiente pode até ficar tenso, nocivo, né? E com prejuízos até no próprio resultado do trabalho em si. Então, se eu não sou competitivo e tenho um colega do meu lado extremamente competitivo, eu preciso sempre sinalizar que eu não estou apostando corrida ou que eu não estou batendo pênalti com ninguém para ganhar o jogo no final. Depois, eu acho que seria muito interessante conseguir observar esse colega e tentar descobrir o que ele faz realmente muito bem ou até o que ele faz melhor do que eu. E designar essas tarefas para ele. E eu cuido das outras tarefas. Isso, para mim, é que é o colaborar, né? É trabalhar junto. É cada um fazer o que é melhor. A gente não temos o poder nem a ação de modificar o outro, pegar e ali consertar e deixa eu mudar você do jeito que eu quero que você fique. Isso não existe. Mas o que eu posso fazer é despertar um olhar mais atento para aquilo que aquela pessoa tem de bom e aquilo que de fato pode contribuir para a tarefa que estamos fazendo juntos, né? O trabalho que estamos fazendo juntos. É verdade, Mônica, é excelente. Trabalhar, a gente não escolhe com quem trabalha. Exato. A gente escolhe com quem namora, com quem casa, né? Mas com quem trabalha, não. Então, o ambiente que a gente sabe, se pensar um pouquinho, é o ambiente de trabalho onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Sim, sim. Então, gente, vamos fazer de tudo para que seja um ambiente de colaboração, principalmente de respeito, porque existem diferenças, sim, né? sim. Existe sim, nós não conseguimos mudar o outro. Se trabalhamos com alguém que é muito competitivo, nós não conseguimos mudar uma situação, mas podemos mudar a nós mesmos. Exato. Não é isso? Então, sermos nós essa diferença. E a primeira dica que eu diria é que nós, né, que trabalhamos com alguém que identificamos ser altamente, que foi a pergunta, né, altamente competitivo, que nós façamos a nossa parte, tenhamos a nossa consciência, dando o melhor da nossa tarefa, aquilo que nos é de responsabilidade. Assim nos manteremos serenos. Sim. Serenos e a nossa consciência está ligada a Deus, não é mesmo? A gente não consegue mudar o outro, mas conseguimos mudar a nós mesmos. Pelo menos mudar o nosso olhar em relação ao outro. Verdade. Tem uma pergunta também que eu achei muito interessante, Mônica. Vem de um ouvinte da Penha, só me passaram isso, ouvinte da Penha, e não quis se identificar, né? Ele diz, é homem, dou minha vida pelo futebol. São muitas emoções que se misturam no mesmo momento. Podem falar um pouco delas, dessas emoções? As emoções ficam mais do que a flor da pele, né? Nos jogos, nas competições, de verdade. E sim, elas se misturam. A gente coloca toda a paixão que a gente tem pelo país, pela seleção, pelo futebol, como essa pessoa disse, dou minha vida, né, pelo futebol. A gente coloca a raiva de repente, uma situação um pouco injusta ali com o nosso time, ou até a própria decepção e tristeza com a derrota, ao mesmo tempo a alegria e o entusiasmo com a vitória. As emoções fazem assim, sabe, um milkshake aqui dentro da gente, né? Um milkshake mesmo. A gente começa o jogo apreensivo, na medida que ele se desenrola, as emoções vão brotando aqui, mas aí, minha gente, eu volto de novo para o ponto do exagero. Quando a gente perceber que essas emoções elas estão transbordando demais a ponto da gente ficar ou fora de si, ou da gente começar a se comportar de maneira ou grosseira, ou agressiva, ou até incomodando o grupo. Eu falei ainda agora que era um bom momento de juntar o grupo para assistir o jogo junto, mas às vezes as pessoas se deixam levar muito pela emoção, por todas essas emoções que o jogo suscita, e aí acabam também saindo algumas confusões nessas confraternizações em dia de jogo. Então vamos pensar, nós não somos só emoção. O ser humano ele não é movido única e exclusivamente pelas emoções. Nós temos a razão,
Nós temos a nossa consciência que nos ajuda a baixar a fervura das emoções. Então, é um momento em que as emoções vêm à tona? Sim, e é para vir mesmo, porque é para aproveitar esse momento e usufruir da sua capacidade de se emocionar, seja com a alegria da vitória ou com a tristeza da derrota. Mas que você não deixe a sua emoção cegar a razão e a sua consciência, que é a sua consciência que vai dizer qual é a sua atitude diante das circunstâncias, qual é o meu comportamento aqui nesse grupo, seja de família, seja de amigo, às vezes até no ambiente de trabalho, né? Porque tem lugares que não vão parar o atendimento ao público ou vão parar as atividades laborais. Tá todo mundo assistindo o jogo dentro do ambiente de trabalho e depois vão voltar ao trabalho. Então, vamos pensar bem, né? Como é que eu consigo manifestar as minhas emoções de maneira um pouco mais comedida, ou um pouco mais consciente, para que eu possa, sim, exercer essa minha humanidade, porque as emoções dizem quem somos, né? Nos trazem como ser humano, mas não abdicar da razão e da consciência, né? Perfeito, né? E eu diria que o torcedor vai para um estádio pela emoção também, né? Ou diria, em busca de emoção. É. Ou seja, nós todos, né, que torcemos, é para sorrir ou para chorar. Verdade. Na alegria ou na tristeza. Porque a emoção, ela dispara coisas dentro da gente. A emoção dispara a possibilidade de raciocinar, de pensar. Sim. A emoção permite vivências e experiências, né? A emoção é a porta de entrada do mundo para o nosso interior e do nosso interior para o mundo, né? É verdade. Então, quando o ouvinte que não quis se identificar, ele diz, dou minha vida pelo futebol. Esse aí é torcedor. É sorrir ou é chorar. É torcedor mesmo. E que a tristeza da derrota ou que o tal do mau humor, como você falou no outro bloco, não comprometa depois do jogo, depois da situação, os seus relacionamentos. Verdade. Né? O jogo é o jogo, a sua vida é a sua vida. Tem outra pergunta que eu achei muito interessante, mas veio pela produção, e diz o seguinte: por que o futebol é conhecido por ser uma paixão brasileira? Interessante essa pergunta, porque o futebol, na verdade, foi inventado, criado na Inglaterra, né? Sim. Mas acabou sendo a mania nacional aqui do Brasil. E o nosso país é o único que penta. É verdade, é um destaque nacional. E eu acho que na medida em que o Brasil vem se desempenhando tão bem nessas Copas anteriores, pelo menos nas 5 que ganhou, isso só acrescenta mais a lenda de que o futebol brasileiro é a paixão nacional, é o esporte do brasileiro. E é interessante que muitas vezes no exterior nós somos não só conhecidos como o país do futebol, como alguns nomes do nosso futebol são muito conhecidos, levam, né, a identidade brasileira ou a cultura brasileira a partir do nome desses jogadores. Então, realmente o brasileiro tomou para si esse esporte que os ingleses inventaram e virou a nossa paixão nacional. Porque é um esporte que congrega todo mundo, coloca as emoções em jogo. E vamos pensar também, né, Sônia? Eu posso estar sendo até um pouco injusta com alguns outros esportes, mas é um esporte que pode ser praticado, entre aspas, em qualquer lugar, né? Sim. Qualquer ruazinha que você passe, especialmente no subúrbio carioca, o povo bota 2 tênis em cada canto e marca o gol, e a calçada é o limite do campo e vamos lá, vamos jogar, né? Não é um esporte que exija equipamento, um lugar especial. Então, acho que por isso acaba sendo mais popularizado. Né? Sim, afinal, né, eu diria que é uma das grandes, mobiliza uma das grandes emoções humanas, ou todas as emoções humanas. Quem que não tem o grupo do futebol da semana? Que é a hora de jogar, de se distrair, tomar uma cerveja com os amigos depois do jogo, né?
Tem uma outra pergunta. Pode este tipo de evento promover o congraçamento entre a população, entre os povos? Sim, de uma forma geral, sim, né? Sim. Não só o Brasil. Não só o Brasil. E precisamos terminar. Olha a produção já sinalizando que terminamos, mas pode ficar à vontade. É um excelente momento, sabe? Inclusive de troca de culturas, né, Sônia? A gente acaba, por exemplo, esse ano, a Copa do Catar. Nós estamos aí, graças à internet, conhecendo os costumes e a cultura que não é nossa. Da mesma maneira que lá o pessoal lá de Catar está conhecendo e tomando contato mais próximo da cultura de todas as nações que estão lá jogando, disputando essa Copa, né? Então é sim um excelente momento de congregação das nações, né? Dos países que estão ali unidos num objetivo, né? De uma maneira esportista, uma competição saudável, alegre, e que, além de unir cada nação por si só, né, os brasileiros, os alemães, os franceses, os ingleses, mas unir a população mundial também. E eu acho que essa troca da cultura é fundamental. Perfeito, doutora Mônica Waliter. Uma grande alegria tê-la aqui. E agora que nosso programa terminou, já recebe o meu convite, o nosso convite da Rádio Catedral, do programa Viver Bem, para voltar no próximo domingo. Obrigada. Convite aceito. Que ótimo. Então peço que se despeça, dando o seu contato e passando uma mensagem para os nossos ouvintes neste domingo. Então eu quero deixar para vocês, né, que vocês aproveitem de maneira bastante positiva esse período da Copa, que possamos todos torcer juntos para o Brasil estar disputando dia 18 de dezembro a final, né? E que possamos também prestar atenção nas copas diárias da nossa vida, né? Nas disputas diárias da nossa vida, nos desafios que a vida nos apresenta. E não fugir deles não, gente, porque desafio faz a gente crescer, tá? Então, para mim também é uma alegria estar aqui. E eu gostaria só de dizer, Sônia, que eu estou com um grupinho agora de colegas, de logoterapeutas na Barra da Tijuca, e nós começamos domingo, sábado, dia 19 de novembro, um primeiro evento de um projeto de ampliar a divulgação da logoterapia na Barra. Não é projeto, já é um fato maravilhoso, porque elas não começaram, gente, elas já estão. E foi só o primeiro passo aberto, mas todas já têm consultório na Barra da Tijuca. Isso mesmo. E já recebem. Isso mesmo. Né? Então, o evento maior que aconteceu agora. Mas não é projeto não, viu, Mônica? Eu posso falar o nome das minhas colegas? Claro. Sim, estou eu, Ana Paula Pingarrilho, Érica Gama, Patrícia Moreira e Rita Mantuano. Somos 5 logoterapeutas na Barra da Tijuca. E apoiados por mim, Sônia Nascimento. Isso aí. E assim, parabéns. Obrigada. Estarei junto, sempre apoiando. São profissionais de excelência, sérias, e eu assino embaixo. Que bom, obrigada então, pela confiança. Vocês da Barra e do Rio de Janeiro, aproveitem e conheçam a logoterapia na Barra da Tijuca. Eu também quero deixar a minha gotinha de reflexão, mas antes quero dizer que a Clínica Viktor Frankl também reunimos 14 logoterapeutas e o nosso WhatsApp é 995066463. E a minha mensagem da semana... antes eu preciso mandar um abraço verde e amarelo para todos os ouvintes e também para o Gabriel, a Aparecida e o Alexandre, que estão nos ouvindo agora e passou mensagem aqui para a gente, a Estela e o Hélio também, a doutora Rosana Barcelos e a todos vocês que têm o coração repleto de alegria, de amor. E a minha mensagem é: gente, somos gigantes pela própria natureza. Só a gente conquistou as 5 estrelas. E só nós temos a alma e o coração verde e amarelo. Então vamos lembrar de mostrar a nossa força, Brasil, para vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.